Olá, pessoal! Na aula de hoje, vamos aprender a utilizar os recursos de tabela no Word. Sempre que for preciso organizar as informações de forma que fiquem claras ao leitor e visualmente melhor distribuídas, nós utilizaremos uma tabela. Veja, o texto que está aqui na tela fala sobre o conteúdo do nosso livro e logo aqui embaixo temos a distribuição dos assuntos por capítulo. Nós poderíamos deixar essas informações mais visíveis e mais compreensíveis ao leitor se organizássemos estes assuntos por capítulo, utilizando, por exemplo, uma tabela. Desta forma, nós vamos aprender juntos como inserir uma tabela no Word. Vamos lá? Vamos aprender, então, como inserir uma tabela em um documento. Neste caso, escolhemos a aba Inserir, opção Tabela. Temos duas formas de fazer isso. Ou usamos a tabela que se abre para indicar lateralmente quantas colunas e verticalmente quantas linhas contém a nossa tabela, ou selecionamos a opção Inserir tabela e inserimos o número de linhas e o número de colunas que queremos para a tabela. Nesse caso, queremos colocar os capítulos em uma coluna e os assuntos em uma outra coluna. Portanto, a tabela terá 2 colunas e 8 linhas. Vamos colocar 2, número de linhas 8 e OK. Temos, então, a estrutura de uma tabela básica e podemos agora escrever normalmente dentro dela. Por exemplo, podemos colocar aqui capítulo 1 e no assunto Arquitetura Geral de Computadores. Mas não vamos ficar escrevendo tudo isso, sendo que o texto já está pronto. Quando formos criar uma tabela em um documento que o texto já esteja pronto, não precisamos escrever tudo de novo. Existem maneiras mais simples de se fazer isso. Vamos, então, excluir essa tabela e transformar esse texto que já está pronto em uma nova tabela. Se marcarmos todo o texto e quisermos gerar uma tabela a partir disso, certamente teremos uma única coluna contendo todo o texto, e não é isso que nós queremos fazer. Nós queremos que em uma coluna sejam colocados os capítulos e em uma outra coluna sejam colocados os assuntos. Portanto, é preciso encontrar uma maneira para separar uma coluna da outra. Podemos colocar um ponto e vírgula para separar o que queremos em 2 colunas e vamos ver que o Word separará as colunas automaticamente. Então, vamos colocar ponto e vírgula entre os capítulos e os assuntos. Agora sim, depois de informar qual será a quebra entre as colunas, nós podemos marcar todo o texto e selecionar o menu Inserir e a opção Converter texto em tabela. Veja que ele já informa que são 2 colunas e 8 linhas, porque ele já identificou, por meio do ponto e vírgula, qual é a quebra entre as colunas. Podemos fazer também a separação por parágrafos, tabulações ou outro símbolo que quisermos acrescentar. Ok? E pronto, a tabela já está pronta. Agora vamos aprender a manipular e formatar essa tabela. Vamos, então, aprender a manipular a nossa tabela, inserindo ou excluindo linhas e alterando sua altura ou largura. Por exemplo, se quisermos adicionar um título à tabela, precisamos inserir uma linha acima da primeira linha da tabela. Para isso, devemos marcar essa primeira linha, clicar com o botão direito do mouse e escolher a opção Inserir linhas acima. Ou ainda, pelo layout das ferramentas de tabela, onde também temos acesso a essa opção. Muito bem, agora basta escrever o título da tabela. Por exemplo, Livro 1. O problema é que esse título pertence a toda a tabela e não somente à primeira coluna. Dessa forma, devemos selecionar toda essa linha e retirar a divisória que existe entre essas 2 colunas.
Fazemos isso utilizando o recurso Mesclar Célula, que está no menu Layout, opção Mesclar Célula. Ou ainda com o botão direito do mouse, também temos essa opção dessa forma. Temos também a opção de diminuir ou aumentar a largura e altura das células. Podemos fazer isso com o mouse. Clicando na divisória da linha que desejamos aumentar ou diminuir, o mouse vira uma seta dupla e dessa forma conseguimos mover tanto para a direita quanto para a esquerda, aumentando ou diminuindo a largura da coluna. Clicando ainda com o mouse, podemos puxar para baixo, aumentando a altura da linha. Isso é feito tranquilamente, sem nenhuma complicação. Temos ainda outra opção. Aqui em cima, no menu Layout, podemos escolher qual a altura e a largura da célula, distribuindo da forma como acharmos melhor. Outra opção é mexer no direcionamento do texto da tabela. Então, por exemplo, eu quero entrega de livros escrito na vertical. Como posso fazer isso? Seleciono o texto e na opção Direção do texto, que está na guia Layout, seleciono o direcionamento que eu queira dar ao texto. Feito isso, posso também centralizar, alinhar para a esquerda, para a direita, para baixo ou para cima. Vou então centralizar o texto e aumentar o tamanho dessa célula, deixando o texto com uma aparência melhor. Agora vamos aprender a formatar a nossa tabela. O Word possui um recurso que aplica formatos a uma tabela automaticamente, inclusive com bordas e sombreamentos já pré-definidos. Você pode utilizar essa autoformatação no momento da criação da tabela, ou aplicar esse recurso quando a tabela já estiver pronta, que é o nosso caso. Para escolher um estilo pronto de tabela, vamos clicar na abinha Design da ferramenta Tabela e escolher qual o estilo que queremos para a nossa tabela, apenas passando o mouse sobre as opções. Perceba que já vamos conseguindo visualizar como vai ficar a tabela com esses estilos já formatados. São vários os estilos e podemos também, além desses, criar novo estilo de tabela, clicando nessa opção. Aqui podemos dar um nome para o estilo, escolher o tipo de borda, da espessura, cor da borda, cor do sombreamento e gravar esse estilo para ser usado numa próxima vez. Podemos também formatar a tabela utilizando os recursos da aba Design e Layout. A opção de sombreamento é usada para colorir o plano de fundo atrás do texto ou parágrafo selecionado. Selecionando as células onde queremos aplicar o sombreamento, podemos escolher a cor na paleta, no quadro que está disponível, ou ainda clicar em mais cores para ter outras opções. Ou ainda clicar na abinha Personalizar, compondo uma nova cor. Na opção Bordas, podemos selecionar o tipo de bordas que desejamos inserir na tabela, escolhendo uma dessas opções já pré-definidas, ou ainda escolher a opção Bordas e Sombreamento, onde podemos escolher a definição da borda, o estilo, a cor, a largura e podemos visualizar na tela ao lado. Tudo que nós fizermos, então, já conseguimos ter uma visualização de como vai ficar a tabela. Na opção Desenhar tabela, quando clicamos ali, o mouse se transforma em uma caneta, que permite manipular cada linha da tabela, ou cada parte da linha da tabela. Dessa forma,
Podemos selecionar a cor da caneta e apontar para cada fragmento da linha da tabela. Com a ferramenta borracha, podemos apagar as bordas da tabela. Assim, então, concluímos nossa aula sobre os recursos para a criação, manipulação e formatação de uma tabela no Word. Até a próxima!